como que a gente sabe quando a gente perdoou alguém? Quais Boa. que são os sintomas, se é que a gente pode falar assim, ou as sensações, né? Como que eu faço para saber quando eu perdoei alguém? Que eu já sei que perdoar não é necessariamente voltar às boas com alguém que te magoou. Eu sei que não é porque você perdoou alguém que você precisa ser vizinho dessa pessoa e conviver todos os dias. Mas como que você sabe que esse processo foi bem sucedido? Assim, as atualizações foram bem sucedidas? Como que a gente faz para saber? Tão simples. É justamente quando eu olho para trás e eu não sinto mais desconforto. É quando o desconforto não existe mais. É quando a dor ela não existe mais. A dor que está atrelada à memória, ela não acontece mais. Porque assim, ó, o que acontece quando você estava falando aí da série que você está fazendo lá para o portal, do taoísmo, tal, que é a ruptura, né? A ruptura de nós com a gente mesmo. Então, vamos pensar assim, quando o trauma acontece, né? Quando uma situação que a gente dá um significado, algo relevante, a gente dá o significado de dor, né? Então, algo me aconteceu e eu dei o significado para aquilo como algo negativo. No momento ali do trauma, o que acontece? Acontece uma ruptura da minha identidade. Por quê? Porque eu sou luz, eu sou amor, eu sou perdão, eu sou gratidão. Nós somos isso, tá? Essa é a nossa essência, isso é natural para o nosso sistema. Só que quando o trauma acontece e a gente se separa da gente, eu saio de mim. Então, é que como se fosse criando, cada trauma da minha vida fosse criando uma subpersonalidade dentro de mim. E quando eu lembro de um fato, e esse fato me aciona uma dor, o que significa? É como se eu tivesse uma das minhas subpersonalidades presas lá no passado, que se manifesta no momento presente. Então, quando você lembra do seu pai em alguma situação e você sente ainda um desconforto, por que você sente esse desconforto? Não é a Flávia de hoje que já entendeu que aceitação, que tem que aceitar, perdoar e blá, blá, blá. Não é essa Flávia que se manifesta. É aquela Flávia lá de trás que naquele momento, que naqueles momentos se separava dela mesma. Então, qual é o processo? Por que a terapia do perdão ela é tão profunda e tão eficaz em processos profundos de depressão? Porque na hipnoterapia, a gente faz uma técnica, uma das técnicas que a gente utiliza é a dissociação. Então, quando você lembra do fato, e aí você está associada emocionalmente ao fato, você sente a dor. A partir do momento que a gente reprograma a sua mente e a sua emoção em relação àquele fato, e principalmente quando eu dissocio você, naturalmente o seu sistema ele vai te trazer uma outra resposta. Então, por exemplo, se eu levo você até o momento do trauma associada. Então, volta lá, Flávia, vive aquela situação de novo. Você vai se sentir mal, angustiada, tal. Ótimo. Quando você volta e eu falo pra você, olha só, agora você vai voltar lá, sendo a Flávia de hoje, para encontrar com aquela Flávia do passado. Quando você volta na postura de agora, né, de uma mulher que tem bastante informação e muito conhecimento, e olha para aquela Flávia do passado, eu pergunto para você assim, o que você vê quando você olha para ela? Aí você fala assim, nossa, eu vejo uma imaturidade. Nossa, eu vejo uma adolescente rebelde. Nossa, eu vejo... E aí o que acontece? Eu faço esse processo de acolhimento de você com você mesma. Então, o que acontece? Essa subpersonalidade que era acionada quando você lembrava do fato, ela deixa de se manifestar de maneira dolorida. Porque você foi lá e você cuidou dela. Porque no fundo é como você diz todo dia. A gente só quer ser amado. Todas as nossas partes, tudo aquilo que existe dentro da gente só quer ser amado e acolhido. Então, por isso que a hipnoterapia, ela tem um papel muito profundo nesse processo do perdão e consegue fazer isso ser um processo mais rápido, que nem você falou. Eu demorei 8 anos para entender algumas coisas, para elaborar algumas coisas, e eu também demorei anos e anos e anos. Só que eu nunca acreditei, e talvez essa minha inquietação foi o que me trouxe até aqui,
de que assim, não precisa demorar tanto, sabe? Será que não tem um caminho mais curto? Será que a nossa mente não é capaz de fazer isso de uma outra maneira? Já entendi que eu sou luz, que eu sou amor, que eu sou perdão, que eu sou gratidão. Por que que eu não consigo perdoar isso daqui? E aí, eu comecei a entender que, conforme eu fui estudando e me aprofundando nos estudos, não só na hipnoterapia, mas também na física quântica, quando eu comecei a trabalhar com as técnicas energéticas, o quanto isso ocasiona de problema no nosso campo eletromagnético. E aí, se o meu campo eletromagnético está vibrando merda, eu vou atrair merda, e aí eu fico retroalimentando um monte de merda na minha vida. Sim, então, total. Responde isso, a pergunta? Não, respondeu super, e eu acho que você falou uma coisa que eu acho que tem a ver também com algo que tinham me comentado na caixinha de perguntas dos stories, que é a questão do auto-perdão. Porque, pelo menos na minha experiência, nas situações mais periclitantes, assim, sabe? De situações, de ter sido traída, situações dolorosas, né? Que você lembra do seu passado, você lembra de traumas que você viveu, de situações envolvendo outras pessoas. Eu percebi que tem sempre essas duas fases do processo, da forma como eu vejo, né? Então, uma coisa é você pensar em perdoar uma traição. Porque aí eu me coloco no lugar do outro, eu vejo, né? Eu sou capaz de compreender, de aceitar algumas coisas e tal. Mas eu acho que tem uma outra, tem um lado B do processo, que é essa questão do quanto que eu me perdoo por ter sido traída. Ou o quanto que eu sou capaz de me perdoar por ter sido... porque eu acho que no fundo, principalmente quando a gente está falando de infância, eu acho que não é o caso de todo mundo aqui, né? Enfim, nem sempre aqui as pessoas estão pensando em perdoar pai e mãe, às vezes é o ex-marido que, né, deu um pereco-peco ontem. Mas eu acho que sempre que a gente tem... E até com o marido que deu pereco-peco ontem, a gente é tão autorreferente, a criança que vive dentro da gente, ela é tão autorreferente que a culpa é sempre nossa, né? Então, assim, o outro me traiu porque a culpa é minha. O outro me tratou mal porque eu deixei de fazer alguma coisa. Alguma coisa aconteceu porque eu não fui boa o bastante, né? E eu acho que isso que você trouxe, de você acolher essa sua subpersonalidade, é um processo de auto-perdão que você está fazendo o tempo todo, né? Então, Exatamente. esse processo do perdão tem o que também o taoísmo traz muito, que é o yin e o yang, né? Então, tem o processo, que é o processo, aquilo que se vê, que talvez seja a ofensa que você recebeu de uma outra pessoa, mas aquilo que não se vê, que são aquelas explicações que talvez a gente se dê de por que eu fui traída, por que eu fui magoada. Não é porque o outro não tinha maturidade, é porque eu não fui boa o suficiente, porque eu não me esforcei o suficiente, e que é o que eu acho que faz com que tantas pessoas permaneçam nos relacionamentos abusivos, né? Aquela ideia de que assim, o outro me trata mal, mas é porque eu não estou fazendo por onde a coisa ser diferente, né? Eu não estou sendo bom o suficiente, eu não estou, né? Enfim, dando motivos para o outro me amar. E eu acho que o processo do perdão tem toda essa constelação que vai se formando, que vai envolvendo esse processo que é muito interno de se aceitar e de se acolher.